Aristóteles definiu a ciência como um conhecimento demonstrativo, ou seja, um tipo de conhecimento comprovado que pode ser expressado por meio de uma demonstração fundamentada em observações, análises e experimentações, considerando as mais diversas hipóteses sobre o respectivo assunto. Esta definição ainda se pode revelar adequada numa eventual explicação sucinta. Contudo, já há muitos progressos processuais e metodológicos, desde os nomes clássicos, tais como Francis Bacon, Galileu, David Hume, aos nomes mais recentes da contemporaneidade, como por exemplo Karl Popper e Thomas Kuhn. Muitas particularidades e exigências foram acrescentadas ao método científico e à percepção relacionada sobre a missão da ciência, bem como a sua área de ação. Porém, atualmente, um fenómeno merecedor de escrutínio tem vindo a solevar-se indiscretamente. Uma espécie de compreensão dogmática e incontestável sobre determinadas especificidades temáticas. Esta obstrução política usa como alibi a ideia de ciência. Porém, os mais céticos encaram com estupefação esta incoerência metodológica de cancelar a dúvida devido a eventuais lealdades institucionais ou mesmo pressões dissimuladas. Com este intuito de averiguar este fenómeno que compromete a ciência científica, que conversámos com Carlos Fernandes, investigador no Instituto Técnico, cuja área de especialidade é a inteligência artificial e evolutiva. O que é que tu achas, Carlos? Eu só tenho dúvidas neste tema, não tenho certezas absolutamente nenhumas. E algumas perplexidades, porque ainda não foi há muito tempo, 20 anos, em que a ciência ou a visão da ciência parecia seguir por outro sítio, por outro caminho. Ainda me lembro perfeitamente do que é que tratava o Boaventura Sousa Santos lá no seu instituto e de uma série de publicações que era quase um ataque à ciência. Por isso surpreende que isso tenha quase invertido e hoje a ciência é quase uma nova religião. Ainda estou a tentar assimilar todo o caminho que isto percorreu, porque não parecia ser esse o caminho, parecia ser precisamente o contrário, um obscurantismo clássico. E hoje a coisa deu a volta, continua a ser um obscurantismo, mas um obscurantismo que se está a criar através de uma transformação da ciência em religião. Ao mesmo tempo, como eu estou na ciência, não é? Oficialmente sou cientista, e comecei a fazer investigação no final do século passado, 98, 99, portanto em 22 anos, também vi as transformações, vi como tudo se transformou. E quando eu entrei numa altura, para mim, aquilo, hoje, retrospectivamente, vejo como época de grande liberdade, que hoje não existe. E ainda há pouco falámos da Agenda 2030, estavas a referir isso, e não sei se a maior parte das pessoas não sabe, mas hoje a ciência vive muito de projetos. Isto é um fenómeno recente. Ninguém consegue sobreviver hoje em ciência se não solicitar projetos, fazer projetos para ter dinheiro. Antigamente os currículos era atividade pedagógica, atividade científica. Onde é que deu aulas? Já deu aulas, que artigos publicou. E agora tem uma terceira componente, que até é muito mais importante que as outras duas, que é a componente dos projetos. Qualquer candidatura a um lugar de professor, de assistente, exige um projeto de investigação. Isso é uma coisa muito recente, 5, 6 anos. Depois, quando vamos à página da FCT, para solicitar projetos, aconselham, não dizem que está limitado, aconselham, projetos devem cumprir os requisitos da Agenda 2030. Ou seja, a ciência já não é ciência, é ideologia. Ninguém que queira seguir uma linha de investigação fora dessa agenda vai ter sucesso. Quem quiser seguir uma linha de investigação contra essa agenda, então está completamente desgraçado. A observação relacionada sobre a predominância ideológica de uma determinada propriedade intelectual nas chamadas ciências sociais ou humanidades foi uma advertência evidenciada por inúmeros autores nos dias de hoje. Houve até uma comunidade caracterizada como Intellectual Dark Web, cujo intuito era precisamente evidenciar a dissonância cognitiva que vinha a comprometer a academia. Nomes como Eric Weinstein e o seu irmão Brett, que chegou mesmo a ser assediado pelos próprios alunos, ou mesmo... Last month, Evergreen State College in Washington went crazy.
when a professor of evolutionary biology named Brett Weinstein objected to a day of absence when white students and faculty were asked to voluntarily leave campus. Weinstein branded it a form of racial segregation. A group of student protesters called him a racist. The confrontation incited further protests, debates over free speech, and claims of systemic racism on campus. And things haven't calmed down. Tomorrow, Evergreen will hold its graduation at an off-campus location, 40 miles away. Would you like to hear the answer or not? No! Okay. This is the video viewed by millions that put Evergreen State and Weinstein in the national spotlight. This is not a discussion. You have lost that one. This is not a discussion. You've lost that one. Yeah, you've lost that one. So what are they doing here if they don't want to talk to you? Well, this is part and parcel of their central mode. They're just simply shutting down somebody that they don't want to hear from. I am not interested in debate. I am interested only in dialectic, which does mean I listen to you and you listen to me. Weinstein has taught at Evergreen State for 14 years. He describes himself as deeply progressive, but has been denounced as a racist tool of the alt-right by some students and faculty. Weinstein objected to the day of absence in a formal protest email to colleagues, arguing that, quote, one's right to speak or to be must never be based on skin color. Calls for his resignation followed. Ou mesmo Jordan B. Peterson, cuja ascensão meteórica na sua mediatização se deveu mesmo no confronto inevitável com a perigosidade relativista que se atreveu a legislar coação de linguagem. Do you have that attempting to transform the way that people use pronouns is going to produce a positive effect? Because on are you aware that there is a trans boy who killed himself in psychiatric care recently because he was continuously being misgendered by his care workers? And that is my precise problem. And there have been multiple recorded instances of trans people killing themselves because they are not being integrated into society. We are not looking for special treatment. We are looking to be able to integrate ourselves into society. And if you refuse to refer to us by our pronouns, which is not allowed to ask, singular they pronouns go all the way back to Shakespeare. It's not a new thing. If you refuse to let us integrate ourselves into society, you create alienation that results in suicide. We are in a suicide epidemic right now. What are you contributing to this as a psychologist? Man, you know, you're almost impossible to talk to. You're so full of rhetoric that it's impossible to listen to you. I would be more than happy to listen to you. Yeah, really? I was devoid of rhetoric. And yes, actually, I don't really think I am a rhetorician. Just so you know that. And you know, it's very hard to listen to you. I mean, it's very hard to attend to you because you rattle on in with your ideological speech. It's not ideological. It's personal. That's what you. It's not personal. You haven't said a personal thing. I'm talking about something that affects my community. No entanto, os alertas foram-se acumulando e mesmo a barragem da matemática, responsável pela contenção ideológica, parecia ameaçada face ao ímpeto avassalador desta subversão ideológica, fazendo com que a questão se tornasse cada vez mais ensurdecedora. Será que as hard sciences podem ser igualmente contaminadas como ocorreu com as soft sciences? A verdade é que conseguiu. As ciências naturais naturalmente resistiram pela própria natureza das ciências, em oposição às ciências sociais, mas hoje em dia a ideologia já contaminou todo o edifício científico. Eu não tenho dúvidas nenhumas em dizer isso. Por vários fenómenos, como por exemplo o aquecimento global. Independentemente da verdade ou do consenso por trás do aquecimento global, ninguém que ponha em causa qualquer pequeno pormenor hoje pode ter sucesso. Não tem por definição. Não consegue. E hoje, sem projetos e sem dinheiro, não se consegue fazer ciência. Portanto, as pessoas acabam por ser afastadas da academia, naturalmente, ou não conseguirem financiamento, ou não conseguirem renovações de contratos. Não há aquela liberdade que havia há 40 anos. A pessoa entrava na universidade, estava lá a vida toda, fazia o que queria, às vezes também sem escrutínio, porque também era mau, mas dava uma imensa liberdade que hoje não existe. Portanto, até dessa forma, foi a maneira o Estado conseguiu controlar a ciência e o ensino superior, por controlar o dinheiro. Controlando o dinheiro, conseguiu controlar. E chegou a um ponto que há 5, 6 anos, a última vez que eu vi, quando eu tinha um projeto, há 3 anos, estava lá, claramente, olhem para a Agenda 2030 e tentem seguir essas linhas de investigação.
Implicitamente estava, se não seguirem, não conseguem nada. Portanto, foi dessa forma, penso que foi naturalmente que a ciência e a matemática que não é ciência, é a linguagem da ciência, matemática, física, mais dificilmente têm outras defesas contra a ideologização da ciência. Mas na parte do desenvolvimento, mais do que na investigação, portanto, investigação e desenvolvimento, o desenvolvimento está completamente dominado pela ideologia dominante, pelo discurso dominante. Mas, por exemplo, nessa ideia da Agenda 2030, que são os tais objetivos de desenvolvimento sustentável, não é? Tem exatamente. Eles mobilizam a ciência para que áreas, ou pelo menos que disciplinas da ciência? Estou a pensar também filosoficamente na própria ideia de filosofia da ciência. Quer dizer, eu tenho consciência de que a metodologia científica, a ideia de Popper, a ideia de falsibilidade, mesmo inspirada até na própria história do desenvolvimento do pensamento filosófico por trás da ciência, tudo isto são bases de conhecimento quando uma pessoa se está a iniciar na atividade científica, não é? Tem que estudar isto, é uma segurança. Mas quer dizer, há muitas pessoas, devido até à própria engrenagem pedagógica, que se encostam na ciência, mas que passam de uma espécie de proletariado científico num fenómeno ordinário de ciência, não são disruptivos ou transformadores, não é? Porque na filosofia da ciência foi cortado pela raiz isso. Também há esta ideia de altamente disruptivo, não é? Tipo, pode aparecer um Newton e de repente a dizer, olha, afinal não tem nada a ver por aí, é por aqui. Portanto, como é que se pode, com a ciência e com esta ideia de progresso, quer dizer, se nós estivermos aí para o sítio errado, o progresso é uma não questão, não é? Estamos a progredir na direção errada. Como é que se consegue fazer isso com a ciência? Como é que se consegue usar esta framework religiosa com a ciência? Em primeiro lugar, o Estado burocratizou a ciência. Ao burocratizar a ciência, quem é que vai chamar? Não são os cientistas de há 30, 40 anos, não é essa mentalidade, é outra mentalidade. Eu hoje, quando entro na universidade, eu não vejo poucos cientistas e muitos funcionários públicos. Há pessoas que estão ali para entrar às 9, saírem às 5, para fazer relatórios, para gerir ciência. Hoje um investigador, um professor assistente ou catedrático, faz mais administração de ciência do que investigação ou pedagogia. Perde dezenas de horas por mês a preencher relatórios, a propor projetos, a propor ditamentos de projetos, etc, etc. Porque e as regras de onde é que vieram? Foram começando a ser impostas pelo Estado e isso conduziu à burocratização da ciência. Ao burocratizar, afasta as pessoas que querem fazer ciência pela ciência. E foi atraindo outra classe de uma nova geração de cientistas, que eu não os vejo como cientistas, mas enfim. Ativistas? Sim, ativistas ou simples funcionários públicos. Há pessoas que estão lá simplesmente porque têm um trabalho. O trabalho não tem que se chatear muito, como se podiam estar noutro sítio qualquer, mas sem aquela vocação que se tinha há 30, 40, 50 anos, mesmo em Portugal, mesmo no técnico. Eu lembro de uma geração que já desapareceu do técnico, no Instituto Superior Técnico, e é completamente diferente a mentalidade, mesmo a abertura a outras disciplinas. É preciso dizer uma coisa, estamos a falar de História e Filosofia da Ciência, pelo que me contaram, até aos anos 70, as disciplinas básicas do primeiro ao segundo ano, tinham História e Filosofia da Ciência no técnico. E acho que é verdade, já estive a tentar confirmar, que não existe, pelo menos desde 1991. Já não está. Não há. Houve durante muito tempo, e houve alguém que não sei quando, não sei quem, mas nem sei se foram várias pessoas, talvez vários departamentos que acharam que não era importante um engenheiro ter pelo menos um semestre de História e Filosofia da Ciência, e desapareceu. Fala-se hoje, pode regressar, ainda não confirmei, há quem esteja a tentar que regresse, e era fundamental que regressasse. Pois, assim, eu recordo uma vez que eu vi... Uma geração de engenheiros e cientistas que nunca tiveram noções básicas de filosofia da ciência. Pois. As consequências perniciosas da secularização da sociedade e a carência espiritual foram material de estudo para inúmeros pensadores. A ideia da razão como alvo de nova idolatria e a ausência do transcendente na mediação das relações humanas foram aspectos centrais de filósofos, artistas e cientistas. Todavia, verifica-se uma espécie de esoterismo na aplicabilidade científica, uma ideia panfletária que produz adágios como acredita na ciência ou consenso científico e outros antagonismos etimológicos. A metodologia falsificacionista, que precisa fundamentalmente da dúvida, análise e diálogo, encontra-se obstruída politicamente e institucionalmente. Mas igualmente grave é o aspecto religioso e esotérico
que a ciência parece ocupar na percepção de muitas pessoas. Eu só posso dizer, o que eu acho é só com a filosofia. Só pondo outra vez a filosofia dentro da ciência. Em termos práticos. Currículos com filosofia da ciência. Onde agora, nos termos práticos, se a estivesse a propor algumas políticas para o ensino superior, na minha opinião, era voltar a pôr a filosofia da ciência, a história da ciência nos currículos de engenharia, pelo menos nas universidades, já não digo nos politécnicos, porque esse é outro problema. No fundo, o que acontece também, o que aconteceu pelo menos em Portugal, é que nós tínhamos os politécnicos que tinham uma função e as universidades tinham outra. Portanto, na universidade esperava-se uma maior multidisciplinaridade, maior pensamento filosófico, mesmo dentro das engenharias, e hoje não há diferenças nenhumas entre o que se aprende numa universidade e o que se aprende num politécnico. Numa engenharia informática de um politécnico de uma universidade, não há praticamente nenhumas diferenças. Porque os politécnicos quiseram ser universidades, as universidades aceitaram rebaixar-se a politécnicos e temos apenas, neste momento, são escolas técnicas. E enquanto não pusermos nessas escolas técnicas outra vez o pensamento filosófico, a dúvida filosófica, a reflexão histórica, vamos continuar no mesmo caminho, e piorando, pelo menos é a minha opinião. Sim, mas há interesse, por exemplo, isso é consequente ou deriva de uma intencionalidade seja ela lobbyista ou que venha de cima para baixo, há interesse em que as pessoas não reflitam, pelo menos filosoficamente, ou pelo menos, ou seja, de fazer... Eu digo estas limitações, não é, que são causadas, são espontâneas, se há uma espécie de espontaneidade ou se há um lobby tipo, que está por trás nesta mobilização. Tipo... A ciência há desleixo, principalmente, porque na verdade a parte da engenharia das ciências nunca foi muito politizada. Pelo menos é a ideia que eu tenho quando comecei a entrar nisto. Claro, comecei a entrar noutro nível, começo a ver que as coisas são politizadas, mas é ao nível mais partidário. Porque quando entramos hoje num conceito científico, ao fim de 2 ou 3 reuniões, começamos a perceber de que partidos são, e que são todos do mesmo partido, e que grupos é que são de um partido, que grupos é que são de outro. Portanto, essa politização sempre houve, mesmo nas universidades mais técnicas. Mas essa ideologia, essa coisa mais profunda de ter uma agenda, nunca foi visível, pelo menos nas universidades de engenharia às quais eu estive ligado. Portanto, eu acho que nesse caso é mais de leixo, é mais deixar andar, é mais uma bola de neve, perde-se um bocadinho um conhecimento, perde-se um bocadinho essa perspectiva filosófica e de dúvida, a nova geração é ensinada dessa forma e depois vai ensinar dessa forma e as coisas vão piorando, até que apareça uma reação, que às vezes as gerações também... Agora o problema com a barriga, no fundo. Diz. O Abel estava a dizer que era empurrar. Estava a dizer que é empurrar o problema com a barriga. Acham que... Sim, depois não pode esperar que uma geração tenha sido ensinada nesses termos que mude. Se bem que as gerações também às vezes têm aquela parte da reação e da revolta e de um regresso ao passado, e é um pouco cíclico também. E essa é a única esperança que nós temos, é essa. Pois, haver essa espécie de dialética. Pois. A ideia de conhecimento como uma dívida impagável, ou mesmo como um pecado incontornável, cresce grandemente quando se verifica a indomesticável tecnologia a tratar a sabedoria como um excedente impróprio para o consumo. Os mitos da criação alertam para a perigosidade na obsessão faustiana, bem como a eterna dicotomia assombrosa que relaciona o determinismo com o livre-arbítrio. Porém, é urgente voltar a questionar estes grandes assuntos de forma a usar a dúvida corajosa em vez da certeza covarde. Isso é complicado porque isso foi exatamente o problema do livre-arbítrio, que é um problema irresolúvel. E já grandes pensadores defenderam uma ideia, outros defenderam outra, e curiosamente, eu acho, a minha opinião é que o catolicismo que nos deu foi precisamente pelo menos uma ilusão de livre-arbítrio. Pelo menos eu posso estar enganado nessa análise do que é o cristianismo, não o catolicismo, para isso. O cristianismo nos deu foi precisamente a ilusão de livre-arbítrio. Portanto, nós vivemos com essa ilusão de livre-arbítrio. Agora, naturalmente que isso também mexe com a questão do mito da criação. Pensando agora no assunto, temos o caso do conhecimento. O conhecimento é pecado. O perigo do conhecimento. Não sei se era isso que também gostavas de referir. Esses mitos estão... Não é só sobre o mito adâmico, não é?
Temos desde a caixa de Pandora, que temos uma série de mitos da criação em que o conhecimento é perigoso. E o conhecimento, de facto é perigoso. E nós tivemos uma fase muito recente, ainda alguns de nós se lembram, pelo menos eu ainda me lembro vagamente, porque assisti à queda do Muro de Berlim, em que houve, quando foi o divórcio dos cidadãos com a ciência, foi quando lançaram as primeiras bombas atómicas, e depois de uma idade de ouro da engenharia, isso estabeleceu um divórcio, um medo da ciência, porque as pessoas descobriram que a engenharia, a ciência, a tecnologia tinha a capacidade de criar instrumentos de autodestruição. E vivemos umas décadas aterrorizados com isso. Não sei que estamos agora a ler, nós vamos esquecendo disso, mas o medo que nós vivemos hoje da pandemia estava nos anos 50, nos anos 60 nos Estados Unidos. Construíam bunkers com medo da guerra atómica, e isso há alguma razão, e realmente hoje também esteve a minutos de acontecer, se calhar, pelo menos na crise dos mísseis de Cuba. Curiosamente, isto inverteu-se, e hoje a tecnologia é a oitava maravilha. Hoje conseguimos ver e podemos, talvez fosse um pouco exagerado essa reação à engenharia, à técnica que houve nos anos 50, mas este deslumbramento com a técnica também é uma prejuízo, porque nos impede de ver os perigos, não os perigos imaginários, mas os perigos reais. E eu vejo na técnica, nas chamadas novas tecnologias, um perigo imenso, que eu também já tentei pensar sobre isso num artigo, que é o perigo da vigilância distribuída, que já está acontecendo em alguns países, em que já não é preciso um Estado vigiar-nos, nós vigiamos uns aos outros. Não sei se isto alguma vez poderá ser revertido, mas neste momento nós estamos a vigiar-nos uns aos outros. E a sociedade continua a acreditar piamente nas grandes virtudes da tecnologia. A coisa não será tão má como pintavam a ameaça nuclear, mas é estranho estas oscilações de humor sociais que eu nem acredito que sejam manipuladas, não podem ser manipuladas. Isto é demasiado global, é um fenómeno emergente que é inexplicável. Quer dizer, na parte da reação às bombas atómicas acho que se percebe. Acho que se percebe como é que emergiu o medo. Mas podia-se trabalhar com esse medo em termos de engenharia social? Nós sabemos que o século XX também ficou profundamente marcado com aquele pensamento do Bernays de estabelecer uma relação libidinosa, com o transformar o cidadão em consumidor. Por exemplo, pode-se, para efeitos de engenharia social, utilizar este tipo de ameaças existenciais? Ou seja, nós vemos que o Covid também é um bocado instrumentalizado no sentido de ir ao infinitamente pequeno, dar esta invisibilidade, não é? E, quer dizer, pode-se mobilizar muita coisa socialmente. Nos Estados Unidos, nas páginas mais negras da democracia americana, aconteceu nessa época, nos anos 50 e 60. Pois. Fizeram-se perseguições completamente inaceitáveis aquilo que se dizia uma sociedade aberta nos Estados Unidos. Foi um exemplo em termos, com todos os seus defeitos, que sempre teve muitos, mas sempre esteve à frente. Os Estados Unidos, todo o mundo é anglo-saxónico, democracia e liberdade, sempre esteve à frente, sempre foi farol, e foi uma das épocas mais negras, na altura, porque explorou precisamente esse medo. Portanto, e nós devíamos olhar muito com atenção para esses anos, para tentar perceber também o que é que se está a passar hoje e o que é que se pode vir a passar na exploração do medo. Pois, lá está, porque lá nesses anos que foram tão negros, estamos a falar de anos onde se reforçou precisamente um posicionamento ontológico de nós e eles, onde os eles eram claramente os comunistas. A ideia dos soviéticos, a perseguição partia muito deste pressuposto, porque depois também havia polarização na própria sociedade, tínhamos máfia italiana e tivemos esse tipo de problemas e a criminalidade devido à interculturalidade que havia. Mas havia essa presença ontológica do nós e do eles, quem está fora e quem está dentro, quase para percebermos bem essa definição. E nós estamos a verificar um vocabulário, uma roupagem muito semelhante àquela que está a ser adotada nas sociedades relativamente a isto, a própria ideia
ideia de negacionista, de perigo ou de perigosidade que ele representa, na ideia securatista, quer dizer, uma pessoa, se eventualmente não concordar, não é simplesmente uma pessoa divergente, é uma pessoa de uma ameaça que ameaça a saúde pública. Tipo, a caracterização que é feita é realmente muito forte, porque justifica a coação que nem parece ideológica, não é? Eu imagino que muitas pessoas nem é de género, discordas de mim ideologicamente, como seria nessa altura do comunismo. Tipo, és uma ameaça porque és comunista, mas és uma ameaça porque não respeitas esta doença universal. Exatamente, és um perigo à saúde pública, de se disfarçar assim. E é aí que eu mais uma vez reforço esta ideia de isto usa-se com o alibi da ciência, ou seja, esta tirania vem um pouco com o alibi científico, que todas as religiões sempre conseguiram mobilizar o consciente ou o imaginário coletivo desta forma, porque tinham uma coação forte até em momentos como o inferno, não é? Podiam-se utilizar o inferno para conseguir mobilizar aquilo que se queria, mas vemos a ciência poderosíssima, inquestionável em termos de... Inquestionável, quer dizer, muita gente questiona, mas pelo menos é silenciada, não é? Ou refutada. Mas é uma caricatura da ciência, porque não é ciência, é uma caricatura da ciência. Aquilo que se diz hoje muito em dia, temos de seguir a ciência. A ciência não vai lá nenhum, a ciência não é um farol. Não temos de seguir a ciência pode nos ajudar a tomar decisões, o método científico, algumas experiências podem ajudar a tomar decisões, mas não é um chefe que tenhamos que seguir para algum lado, nem que seja até ao abismo, como está a acontecer. Portanto, é uma caricatura da ciência. Eu estou pasmado com o que aconteceu, mas claro, pensando um bocadinho naquilo que tenho vivido nos últimos 20 anos, não é assim tão surpreendente. Talvez não foi um plano, ninguém sabia que íamos chegar a este ponto de ter uma epidemia, mas não é surpreendente. Não é surpreendente vendo o caminho das instituições científicas nos últimos 20 anos. Esta enorme confusão conceptual até pode ser conveniente para uns, mas é seguramente catastrófica para todos. A ciência não pode ser arrastada para o território das chantagens emocionais, para a pequenez dos apetites políticos e para os caprichos corporativistas. Infelizmente já conhecemos os resultados dessas aberrantes relações. A ciência tem a nobreza da indiferença e o indubitável e exclusivo compromisso com a verdade. O homem serve-se da ciência para apurar a verdade e não para fazer a obedecer os outros homens. Seems like more people are getting infected. That just means more people are sneaking. Além deste fenómeno específico, aproveitámos para conversar com o Carlos sobre a Agenda 2030, inteligência artificial evolutiva, machine learning e outros assuntos que seguramente são do teu interesse. Se quiseres assistir integralmente a este conteúdo, vai ao nosso Patreon e faz parte deste projeto. A primeira tier é gratuita e já te permite assistir a este conteúdo exclusivo.